Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. Que jornada fantástica! Desde 2 de maio de 2021, no meio de uma pandemia, a gente começou esse trabalho e permanece aqui. Somente pela infinita misericórdia de Deus. Já quis parar tantas vezes, já cansei tantas vezes, mas Deus continua me dando força e espero continuar no propósito que Ele tem colocado no meu coração, que é de comentar cada capítulo da Bíblia Sagrada. Hoje, Romanos capítulo 13, parte 3, episódio de número 986, 12ª temporada. E eu sou o Fábio, seu guia nessa jornada através das páginas da Bíblia. Hoje a gente vai falar sobre o dever cristão na era atual. Qual é ele? Hoje a gente encerra o capítulo 13. Escute os outros episódios e seja abençoada pelo poder da palavra de Deus. Esse trabalho está aí disponível de forma gratuita em todos os distribuidores de podcasts que você encontrar, na Amazon Music, no YouTube Studio também, no YouTube, no Spotify, Deezer, One Republic, Audible, acho que é Audible, sei lá, não sei a pronúncia certa desse reprodutor de podcast, mas são praticamente todos, tá? No iVoox, e enfim, você encontra esse trabalho na Apple Podcasts. Que Deus abençoe grandemente sua vida e deixe o seu coraçãozinho bem quentinho pelo poder da palavra de Deus. Meus queridos, leia o versículo 11 ao 14 do capítulo 13, leia todo o capítulo 13 e reflita aqui comigo e deixe que a palavra de Deus, ela preencha sua mente, seu coração, sua vida e guie suas ações, suas escolhas, seus sonhos, suas atitudes. O cristão, ele não deve ser insensível aos movimentos do mundo. Ele precisa conhecer o tempo, diz o apóstolo no verso 11. O pregador Spurgeon também dizia que ele lia os jornais para ver como Deus estava governando o mundo. É bom para nós conhecermos as crenças, as motivações atuais dos nossos semelhantes. Mas a confiança do cristão precisa estar em Deus, na palavra de Deus. O capítulo aqui diz que a noite já está bem avançada. Alguns cristãos estão sempre olhando para o lado sombrio das coisas. Eles não veem nenhum sinal do amanhecer. Para eles é sempre noite. Eles querem nos fazer crer que as missões são um fracasso. Querem nos fazer crer que a proibição das drogas é um fracasso. Mas são justamente aqueles que desejam o fracasso desses movimentos que costumam dar origem a esse clamor. Não há fracasso nas forças do bem. O fracasso está inscrito nas forças do pecado. Sua noite já passou. As nuvens do mistério logo se dissiparão. Há dificuldades da gente conciliar religião com ciência. Mas, contudo, essas dificuldades são apenas aparentes. Há dificuldades na providência de Deus que não podemos compreender. Mas, com o tempo, todas elas serão esclarecidas. Todo mistério será resolvido. Agora sabemos em parte, então saberemos plenamente, assim como somos plenamente conhecidos. As horas sombrias de dor e tristeza logo passarão. Quão sombria a hora da doença, quão sombria a hora do luto, que sombras a decepção lança sobre nossas vidas. Mas a noite está longe de terminar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O dia está próximo. O dia da vinda do nosso Salvador está se aproximando rapidamente.
Já podemos ouvir o som das rodas de sua carruagem. Gradualmente, seu reino tem progredido na terra, sua verdade tem triunfado sobre o erro. A reforma, ela sacudiu a poeira por séculos da palavra de Deus. A invenção da imprensa já havia preparado o caminho para a disseminação da Bíblia e da palavra. Mas agora, o nosso rei está vindo, está mais perto, o dia está próximo. O cristão ele é chamado à atividade, verso 11. Agora é hora de despertarmos do sono. É evidente que esta exortação se dirige aos cristãos, pois o autor acrescenta, pois agora a nossa salvação está mais perto do que quando cremos. Muitos cristãos estão adormecidos, inativos, ociosos e não fazem nada para preparar o caminho do Senhor. Pode também se dirigir aos não convertidos. Essa mesma passagem, a parte final desse 13º capítulo, foi o meio de conversão de Agostinho. Existe um chamado à mudança no verso 12 do capítulo 13. Abandonemos as obras das trevas. Algumas obras são literalmente obras das trevas, como por exemplo aquelas especificadas no versículo 13. Mas obras das trevas podem ser consideradas como incluindo todas as obras pecaminosas. O pecado ama o ocultamento. O cristão ele deve abandonar tudo que não suporta a luz, não ter comunhão com as obras infrutíferas das trevas. O dia está próximo. Como poderemos suportar o dia da vinda do nosso Senhor se não nos separarmos do pecado com a ajuda divina? Existe um chamado ao conflito. Revistamo-nos da armadura de Deus, da luz, verso 12. Devemos guerrear contra as nossas próprias tentações, contra o mal que existe no mundo, que a nossa armadura seja a armadura da luz. Não lutemos contra o mundo com as suas próprias armas, com ódio, amargura ou engano. Que as nossas armas sejam boas armas, as armas da verdade, da justiça e do amor. Elas vencerão. Que nunca façamos o mal, para que o bem possa vir. Existe um chamado à semelhança com Cristo. Revestivos do Senhor Jesus Cristo, verso 14. Ou seja, revestivos do seu Espírito. Esse é o segredo da força. O homem que é semelhante a Cristo em espírito, ele vencerá todas as tentações e lutará vitoriosamente contra todas as dificuldades. Esse é enfaticamente um chamado que o cristão precisa ouvir na era presente. Quando há tanta coisa na igreja, bem como no mundo, que é contrária ao Espírito de Cristo. Ouçamos então o toque de trombeta do dever e ao avançarmos, fortaleçamos nossos espíritos com o pensamento inspirador de que a noite está quase terminando e o dia está chegando. A obra da santificação ela é progressiva em todos os seus aspectos e relações. Certamente exige nossa atenção agora, quando o dia de Deus está prestes a despontar. Pois visivelmente para nós as sombras se dissipam e a manhã surge. Ainda é a vigília da noite, mas o dia está próximo. Nós devemos aqui considerar a proximidade do dia de Deus, o nosso pleno despertar. O dia de Deus. Em todas as declarações das Escrituras permeia essa advertência. O dia de Deus virá. Os homens parecem ter o seu dia e fazer a sua vontade. Deus terá o seu dia e fará a sua vontade. Não devemos restringir o significado dessa apresentação das Escrituras. Sempre que Deus intervém nas ações dos homens para manifestar o seu poder, o seu dia chegou. Em nossas histórias de vida individuais, nas histórias das nações, bem como na história mais ampla da humanidade. Deus vem muitas vezes, de muitas maneiras. Para misericórdia, sim, para libertar aqueles que confiam nele e buscam fazer a sua vontade. E para julgamento,
pois onde estiver. Mas em meio a essas manifestações do poder de Deus, algumas que se destacam visivelmente, é como os picos das montanhas entre as colinas mais baixas. Tal foi o advento de Cristo, imponente diante da visão dos profetas do Antigo Testamento. Tal é a segunda vinda de Cristo, que se apresenta de forma marcante aos olhos dos apóstolos e aos nossos. A primeira foi para a misericórdia, para juízo também. A segunda será para a misericórdia, para juízo, para o cristão, para a salvação após a queda. Oh, que esperança é essa! Ela brilhou diante de nós enquanto analisávamos os propósitos de Deus declarados nos capítulos anteriores. Paulo deseja que ela brilhe como nosso farol, cada vez mais forte e mais próximo. Um farol não é antes do alvorecer de um novo dia, quando o brilho do amor pleno de Deus dissipará para sempre todas as sombras persistentes da noite. Nós precisamos de um despertar pleno. Mas qual será a nossa atitude diante de tal alvorecer? Certamente devemos estar vigilantes amanhã, filhos da luz. A própria regeneração daqueles a quem ele escreve foi verdadeiramente um despertar do sono, mas talvez ainda haja necessidade de um despertar e prontidão mais completos. Aliás, não há em cada um de nós essa necessidade. As obras das trevas se apegarão a nós se não as rejeitarmos resolutamente. Podemos esquecer que o dia está brilhando e voltar a mergulhar em nosso sono. As obras das trevas, sim, obras que pertencem à corrupção da noite do mundo. Orgias, prazeres impuros, paixões pecaminosas, contendas. As obras da carne que são manifestas. Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21. Ah, que noite o mundo teve. Que noite foi a nossa. Nós amamos as trevas porque as nossas obras eram más. Mas nós, como filhos da luz, devemos vestir a armadura da luz, andar honestamente como em pleno dia. O brilho dessa aurora já alcançou nossa visão, iluminou nossa fronte e deve irradiar por todo o nosso caminho. Devemos andar como se a eternidade sem nuvens estivesse ao nosso redor agora. A nossa cidadania está nos céus, então, enquanto os filhos das trevas fazem provisões para a carne, para satisfazer seus desejos, buscam sempre gratificar seus desejos vis e submetem toda a sua vida a isso, nós devemos revestir-nos do Senhor Jesus Cristo. Ele deve ser nossa vestimenta e adorno, a natureza pura e espiritual que Ele mostrou ao mundo deve ser nosso traje para o novo amanhecer, trazendo um novo ano para o mundo. E esse glorioso objetivo de nossas maiores esperanças, a salvação em seu pleno alcance e atuação, está mais perto de nós do que quando cremos pela primeira vez. Alegremos nossos corações e reacendamos todos os nossos anseios. Não devemos estar sempre lutando, cansados, tristes, mas aquele que esperamos virá, sim, pela segunda vez para a salvação. O pecado foi definido como um ato ou um estado incompatível com as relações em que nos encontramos. Agir de acordo com as exigências da nossa posição é agir corretamente. O apóstolo, ele apela aos cristãos como indivíduos racionais que desejam se comportar de acordo com a sua condição. Incongruências provocam ridículo, como quando o marinheiro caminha em terra como se precisasse se equilibrar contra o balanço do navio. Quem nunca sonhou em ser encontrado em plena luz do dia na rua, vestido com roupas de dormir, e sentiu a peculiar vergonha de ter tal incidente? É como as decorações que parecem bonitas à luz da lâmpada
e se mostram diferentes quando a cena é observada à luz do sol. O amanhecer se aproxima. Quando o trabalhador deve estar a postos, o soldado em combate e o viajante a caminho da sua jornada. A noite é o período em que o cristianismo luta por sua sobrevivência, seus seguidores às vezes forçados a recorrer à obscuridade por medo de perseguição. A partida de Cristo foi o pôr do sol. Assim como seu advento será o nascer do sol. A nossa salvação está mais próxima do que quando começamos a crer. A fé, ela iniciou o processo de santificação, nos conduziu ao reino de Deus na terra, cuja consumação, cujo triunfo e glória exteriores estão se aproximando. O apóstolo ele pode ter considerado a aparição de Cristo próxima. Como os antigos profetas, ele visualizava os eventos vindouros como uma imagem, onde a distinção entre o fundo e o primeiro plano nem sempre podia ser percebida com precisão. Ele sabia, porém, que certos acontecimentos precederiam a parousia. Historicamente, parousia, do grego parousia, significava presença, chegada ou visita oficial, especialmente a vinda de um rei, um imperador ou outra autoridade importante em uma cidade. E aqui em Romanos 13, do verso 11 ao 14, Paulo toma esse termo conhecido, lhe dá um sentido cristão. Parousia, originalmente significava chegada à visita oficial de um rei ou imperador. Aqui no Novo Testamento, passou a designar a segunda vinda gloriosa de Cristo, cuja expectativa leva o cristão a viver em vigilância, santidade e esperança. Paulo nos lembra que a vida cristã é vivida à luz da eternidade. A cada dia estamos mais próximos da consumação da nossa salvação e da volta de Cristo. Por isso somos chamados a despertar da indiferença, abandonar as obras das trevas, nos revestir do Senhor Jesus Cristo, vivendo com vigilância, santidade e esperança. Se Cristo voltasse hoje, minha vida refletiria alguém que está preparado para encontrá-lo? Eu tenho vivido como filho da luz ou ainda permitido que as obras das trevas influenciem minha vida, meu coração, minha mente? Vamos orar? Oh Jesus, louvado seja o teu nome. Senhor, desperta-me para viver cada dia com vigilância, santidade e esperança. Reveste-me do caráter de Cristo. Fortalece-me contra o pecado e ajuda-me a caminhar como filho da luz, aguardando com alegria a tua gloriosa vinda. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Oh, Deus abençoe grandemente sua vida. No próximo episódio eu te espero lá. A gente vai começar Romanos 14. A gente vai aprender as lições de Paulo aqui, como acolher nossos irmãos com amor, evitar julgamentos e promover a unidade do corpo de Cristo. Que Deus abençoe. Te encontro lá no próximo episódio. Um abraço. Até breve. Tchau, tchau.